parte 7. Ao longo de todas as épocas, a humanidade acreditou em um poder invisível através e pelo qual tudo foi criado e é continuamente recriado. Podemos personificar esse poder e chamá-lo de Deus. Ou podemos pensar nele como a essência ou o espírito que permeia todas as coisas. Mas, em todo caso, o efeito é o mesmo. No que tange ao individual, ao objetivo, ao físico, ao visível, é o pessoal que pode ser reconhecido pelos sentidos. Consiste no corpo, no cérebro e nos nervos. O subjetivo é o espiritual, o invisível, o impessoal. O pessoal é consciente porque é uma entidade pessoal. O impessoal, tendo a mesma natureza e qualidade de todos os outros seres, não é consciente de si mesmo e, portanto, foi batizado de subconsciente. O pessoal ou consciente tem o poder da vontade e da escolha e, portanto, pode discernir ao selecionar os métodos a serem utilizados para resolver problemas. O impessoal ou espiritual, sendo parte ou uno com a fonte e origem de todo o poder, não é necessariamente capaz de fazer escolhas, mas, por outro lado, tem recursos infinitos ao seu dispor. Ele pode gerar e gera resultados por meio de métodos que a mente humana ou individual não é sequer capaz de conceber. Portanto, você verá que é uma escolha sua depender da vontade humana, com todas as suas limitações e concepções equivocadas, ou utilizar as potencialidades do infinito fazendo uso da mente subconsciente. Aqui está, então, a explicação científica do maravilhoso poder que você tem em mãos, se for capaz de entendê-lo, apreciá-lo e reconhecê-lo. Uma forma de utilizar conscientemente esse poder onipotente é descrita na parte 7. 1. Visualização é o processo de criar imagens mentais, e a imagem é o molde ou modelo que servirá de padrão, de onde virá o seu futuro. 2. Crie um padrão claro e belo, não tenha medo. Faça com que seja grandioso. Lembre-se, não há limites, exceto aqueles impostos por você mesmo. Não há limitação imposta por custo ou materiais. Use os recursos do infinito em sua criação e a construa em sua imaginação. Esse padrão precisa estar em sua mente antes de poder surgir em qualquer outro lugar. 3. Crie uma imagem clara e bem delineada e a mantenha firme em sua mente, e então poderá trazê-la mais para perto de você de forma gradual e constante. Você pode ser o que deseja ser. 4. Esse é outro fato psicológico bem conhecido, mas, infelizmente, ler sobre isso não lhe trará nenhum resultado que você tenha em mente. Não o ajudará nem mesmo a formar uma imagem mental, muito menos a fazê-la se manifestar. É necessário trabalho, um trabalho mental pesado e difícil, o tipo de esforço que poucos estão dispostos a fazer. 5. O primeiro passo é a idealização. Esse é o passo mais importante porque é a planta que servirá de base para a sua construção. Ela deve ser sólida, deve ser permanente. O arquiteto, ao projetar um prédio de 30 andares, coloca na planta cada linha e cada detalhe antes da execução. O engenheiro, ao projetar uma ponte sobre o precipício, calcula primeiro a força estrutural de cada parte da ponte separadamente. 6. Eles veem o resultado final antes de cada passo. Então, você deve ver em sua mente o que deseja. Você está plantando a semente, mas antes de fazê-lo, deve saber o que pretende colher. Isso é idealização.
Se não tiver certeza do que quer, volte ao lugar em que faz seus exercícios todos os dias até que a imagem esteja clara em sua mente. Ela surgirá de forma gradual. Primeiro, o plano geral será vago, mas aos poucos tomará forma. Os traços ficarão mais nítidos e depois virão os detalhes. E gradualmente você desenvolverá o poder que lhe permitirá formular planos que se materializarão no mundo objetivo. Você saberá o que o futuro lhe reserva. 7. Então, vem o processo de visualização. Você deve ver a imagem cada vez mais completa, ver os detalhes e, conforme os detalhes forem se revelando, ver as formas e os meios para fazer com que ocorra a manifestação. Uma coisa leva a outra. O pensamento leva à ação. A ação leva aos métodos. Os métodos levam aos amigos. E os amigos levarão às circunstâncias. Finalmente, a terceira etapa, ou materialização, será completada. 8. Todos nós reconhecemos que o universo deve ter sido pensado antes de se materializar. E se estivermos dispostos a seguir as diretrizes do grande arquiteto do universo, veremos nossos pensamentos tomando forma exatamente como o universo ao se concretizar. É a mesma mente operando no individual. Não há diferença quanto à natureza ou à qualidade. A única diferença é o grau. 9. O arquiteto visualiza seu edifício. Ele vê como deseja que a construção seja. Seu pensamento se torna um molde plástico do qual o edifício surgirá em algum momento, um prédio alto ou baixo, requintado ou simples. A visão do arquiteto toma forma no papel e então o material necessário é utilizado e o edifício é concluído. 10. O inventor visualiza sua ideia exatamente do mesmo modo. Por exemplo, Nikola Tesla e seu enorme intelecto, um dos maiores inventores de todos os tempos, o homem que produziu as realidades mais incríveis. Ele sempre visualizou suas invenções antes de tentar colocá-las em prática. Ele não tinha pressa para materializá-las, nem gastava seu tempo tendo que corrigir seus defeitos depois. Primeiro, ele desenvolvia a ideia em sua imaginação, ele a mantinha lá como uma imagem mental a ser reconstruída e melhorada por seu pensamento. Assim, escreveu ele na revista Electrical Experimenter, consigo desenvolver rapidamente e aperfeiçoar uma ideia sem ter que colocar minhas mãos em nada. Depois que já incorporei a invenção, toda a melhoria que consegui imaginar e vi que não há nenhum tipo de falha, eu a materializo, o fruto do meu cérebro. Minha invenção sempre funciona exatamente como eu havia imaginado. Em 20 anos, não houve uma única exceção. 11. Se você for capaz de seguir meticulosamente essas instruções, desenvolverá fé, o tipo de fé que é a matéria das coisas desejadas, evidência das coisas não vistas. Você desenvolverá confiança, o tipo de confiança que leva à perseverança e à coragem. Você desenvolverá o poder de concentração que lhe permitirá eliminar todos os pensamentos que não estejam relacionados com o seu propósito. 12. Segundo a lei, o pensamento se manifestará na forma, e só aquele que sabe como ser o pensador divino de seus próprios pensamentos pode assumir a posição de mestre e falar com propriedade. 13. Clareza e nitidez são obtidas apenas ao se ter repetidamente a imagem na mente.
Cada ação repetida torna a imagem mais clara e nítida que a anterior, e a mesma clareza e nitidez terá a manifestação externa da imagem. Você deve criar essa imagem com firmeza e segurança em seu mundo mental, o mundo interior, antes que ela possa tomar forma no mundo exterior. E você não consegue criar nada de valor, nem mesmo no mundo mental, se não tiver os materiais adequados. Com o material certo, você pode criar qualquer coisa que desejar, mas deve ter certeza desse material. Você não pode fazer um traje fino usando tecido de má qualidade. 14. Esse material será produzido por milhões de silenciosos trabalhadores mentais e assumirá a forma da imagem que você tem em mente. 15. Pense só. Você tem mais de 5 milhões desses trabalhadores mentais ativos e prontos para agir. Eles são chamados de neurônios. Além disso, há também uma força de reserva composta por um número no mínimo igual, pronta para entrar em ação diante da menor necessidade. Portanto, seu poder de pensar é quase ilimitado, e isso significa que seu poder de criar o tipo de material necessário para construir para si mesmo qualquer tipo de ambiente desejado também é praticamente ilimitado. 16. Além desses milhões de trabalhadores mentais, você tem bilhões de trabalhadores mentais em seu corpo e cada um deles tem inteligência suficiente para entender e agir de acordo com qualquer mensagem ou sugestão. Essas células estão todas ocupadas criando e recriando o corpo, mas, além disso, elas têm atividade psíquica que as permite atrair para si a substância necessária para aperfeiçoar seu desenvolvimento. 17. Elas fazem isso segundo a mesma lei e do mesmo modo que toda forma de vida atrai para si as substâncias necessárias para o seu crescimento. O carvalho, a rosa, o lírio, todos eles precisam de certas substâncias para que possam se expressar perfeitamente, e garantem essas substâncias por meio de uma exigência silenciosa, a lei da atração, a forma mais certa de garantir que você terá tudo o que precisa para um desenvolvimento mais completo. 18. Crie a imagem mental. Crie uma imagem clara, nítida e perfeita. Mantenha essa imagem firmemente. As formas e os meios surgirão. Aparecerão recursos para atender às suas necessidades. Você será levado a fazer o que é certo, no momento certo e da forma certa. O desejo sincero resultará em expectativa confiante, que, por sua vez, deve ser reforçada pela exigência firme. Essas 3 coisas certamente levarão à realização, porque o desejo sincero é o sentimento, a expectativa confiante é o pensamento, e a exigência firme é a vontade. Como já vimos, o sentimento dá energia ao pensamento e a vontade o mantém firme até que a lei do crescimento faça com que ele se manifeste. 19. Não é incrível que o ser humano tenha um poder tão grande dentro de si, faculdades transcendentais que desconhece totalmente? Não é estranho que desde o início sejamos ensinados a buscar força e poder do lado de fora? Somos ensinados a procurar em toda parte, menos do lado de dentro. E toda vez que esse poder se manifesta em nossas vidas, nos dizem que foi algo sobrenatural. 20. Há muitas pessoas que passaram a compreender esse poder maravilhoso e que fazem um esforço sério e consciente para materializar saúde, poder e outras condições, mas não são bem-sucedidas. Elas não parecem capazes de colocar a lei em ação. A dificuldade em quase todos os casos é que essas pessoas estão lidando com fatores externos. Elas querem dinheiro, poder,
saúde e fartura, mas não percebem que esses são os efeitos, e esses efeitos só vêm se suas causas forem encontradas. 21. Aqueles que não dão atenção ao mundo exterior tentarão apenas determinar a verdade. Buscarão apenas a sabedoria e descobrirão que essa sabedoria mostrará e revelará a fonte de todo poder, que se manifestará no pensamento e no propósito, que criarão as condições externas desejadas. Essa verdade será expressa em um propósito nobre e em ações corajosas. 22. Crie apenas os ideais sem pensar nas condições externas. Torne o mundo interior belo e opulento, e o mundo exterior expressará e manifestará as condições existentes no interior. Você compreenderá seu poder de criar ideais, e esses ideais serão projetados no mundo dos efeitos. 23. Por exemplo, um homem endividado. Ele estará sempre pensando na dívida, se concentrará nela e, como os pensamentos são as causas, o resultado será que ele não só manterá essa dívida à sua volta, mas também gerará mais dívidas. Ele está colocando a grande lei da atração em ação, com o resultado habitual e inevitável. Prejuízo leva a um prejuízo maior. 24. Então, qual é o princípio correto? Concentre-se no que você deseja, não no que não quer. Pense na fartura. Idealize os meios e planeje colocar a lei da abundância em ação. Visualize a condição que a lei da abundância cria. Isso resultará em manifestação. 25. Se a lei funciona perfeitamente para gerar pobreza, necessidade e qualquer forma de limitação para aqueles que continuamente têm pensamentos de medo e insuficiência, certamente funcionará para gerar condições de abundância e opulência para aqueles que tiverem pensamentos de coragem e poder. 26. Esse é um problema difícil para muitos. Somos ansiosos demais. Manifestamos ansiedade, medo, perturbação. Queremos fazer algo. Queremos ajudar. Somos como uma criança que acabou de plantar uma semente e vai a cada 15 minutos revolver a terra para ver se ela está crescendo. É óbvio que em tais condições a semente jamais germinará. E é exatamente isso que muitos de nós fazem no mundo mental. 27. Temos que plantar a semente e deixá-la em paz. Isso não significa que devamos nos sentar e não fazer nada. Faremos um trabalho maior e melhor do que vínhamos fazendo e novos canais surgirão. Novas portas se abrirão. Só precisamos ter a mente aberta e pronta para agir quando chegar a hora. 28. A força do pensamento é a forma mais poderosa de aquisição de conhecimento e, se concentrada em qualquer assunto, resolverá o problema. Nada supera o poder de compreensão humano, mas é preciso trabalhar para que possamos aproveitar essa força e fazer com que ela obedeça à nossa vontade. 29. Lembre-se de que o pensamento é o fogo que gera o vapor que faz girar a roda da fortuna, da qual dependem suas experiências. 30. Faça algumas perguntas a si mesmo e aguarde a resposta. Às vezes, você não sente a presença do ego? Você impõe esse ego ou segue a maioria? Lembre-se de que a maioria é sempre conduzida, jamais conduz. Foi a maioria que lutou com unhas e dentes contra o motor a vapor, o tear mecânico e qualquer outro avanço ou progresso já sugerido. 31. Para o exercício desta semana, visualize seu amigo.
Veja-o exatamente como ele era da última vez em que o viu. Veja o ambiente, os móveis. Lembre-se da conversa e então veja o rosto dele, cada detalhe. Depois fale com ele sobre um assunto de interesse mútuo. Veja a expressão dele mudar. Observe-o sorrir. Consegue fazer isso? Consegue sim. Desperte o interesse dele. Conte uma aventura. Veja os olhos dele brilhando de alegria ou emoção. Consegue fazer tudo isso? Se conseguir, sua imaginação é boa e você está fazendo um excelente progresso.